Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Aqui nós continuamos conversando com o Dr. Odilon, através de perguntas e respostas, sobre o assunto mediunidade, que é vastíssimo. Em seguida, nós perguntamos ao Dr. Odilon: os espíritos não poderiam cuidar para que os médiuns estejam sempre bem? Será que os espíritos não poderiam cuidar, zelar, para que o médium esteja sempre bem? Pelo menos ali no momento da tarefa, do trabalho mediúnico. Interessante, porque as pessoas não pensam nisto. As pessoas, em geral, elas comparecem a uma reunião na casa espírita e, para essas pessoas, o médium quase que deixa de ser um ser humano, né? Quase que não é mais um ser humano. Ele não pode ter problema, ele não pode reclamar, ele não pode ter queixa, ele não pode estar preocupado, ele não pode estar com nenhuma alteração emocional, não é? O médium, ele tem que estar ali completamente isento, e não é assim. O médium é uma criatura, é um ser humano como qualquer outro. É uma criatura como qualquer outra criatura. Ele está no exercício da faculdade mediúnica. Ele é médium, ele é um intermediário. Mas porque é médium, ele não deixa de ser pessoa, não deixa de ser um homem, com os problemas comuns à maioria dos mortais. Então nós perguntamos ao Dr. Odilon: Dr. Odilon, os espíritos não poderiam cuidar para que os médiuns estejam sempre bem? Vejamos a resposta. Os médiuns não poderiam zelar para que os espíritos os encontrassem sempre bem? Quer dizer, ele contra-perguntou, não é? Será que nós não poderíamos zelar para que os espíritos nos encontrassem sempre bem? Por que esperarmos, pelos espíritos, para que os espíritos cuidem no sentido que estejamos sempre bem? Por que não nos tornamos mais vigilantes? Por que não aprendemos mais a separar as coisas, a separar o joio do trigo? Eu me lembro de Chico também falando conosco. Ele dizia assim, olha, o médium, ele às vezes, ele é como um ator em cena. É um ator em cena. Ele pode estar chorando lá no camarim, mas no momento dele entrar em cena, no palco, ele tem que limpar o rosto e ele tem que entrar, porque ele tem uma obrigação com o público. Ele tem que se esquecer. Ele tem uma obrigação com a mediunidade, o ator tem uma obrigação com, vamos dizer, com a plateia, não é? O ator, ele tem obrigação, mesmo que ele esteja chorando por dentro, ali naquele momento ele tem a obrigação de sorrir, porque senão é melhor que ele não entre em cena. Então eu me lembro de Chico Xavier dizendo, olha, o médium, mesmo que ele esteja carregado de problemas, isso não deve ser desculpa para ele. Ele deve ir para a tarefa e cumprir com o seu dever, não é? E se trata de uma tarefa pública, não é? Ele limpa o rosto, limpa as lágrimas, enxuga as lágrimas e trate de entrar sorrindo em cena, porque ele tem obrigação com o público e com a mediunidade, com o mundo espiritual. O Dr. Odilon diz o seguinte: curiosos, com tudo o que já lhes dissemos que enfrentamos para contatá-los, vocês continuam achando que para nós tudo são flores. Então o Dr. Odilon diz o seguinte: é curioso isso, né? Com tudo o que os espíritos já nos disseram,
das dificuldades que eles também enfrentam, porque nós não levamos em consideração as dificuldades que os espíritos também enfrentam para entrar em contato conosco, para estar em contato com a nossa atmosfera psíquica, com a nossa psicosfera, não é? Nós não levamos em conta as dificuldades dos espíritos. Para nós, os espíritos chegam volitando, não é? Voando, como se fossem pássaros cantantes, muito bem dispostos, numa manhã radiosa de sol, numa manhã de primavera, pousam no galho de uma árvore florida e começam a cantar. E não é assim. Sabemos que os espíritos têm que fazer um esforço também muito grande para vencer a barreira das dimensões diferentes. Porque se para nós é difícil captar o pensamento, para os espíritos é difícil a emissão do pensamento, não é? E se adequarem às nossas limitações, porquanto os espíritos têm que se adequar às nossas limitações. Então o Dr. Odilon diz assim, curioso, com tudo o que já lhes dissemos, que enfrentamos, para contactá-los, vocês continuam achando que para nós tudo são flores. Imaginem-se localizados dentro de pequena clareira, em gigantesca floresta fechada. Eis o que temos que vencer para alcançá-los. Será que pelo menos não poderiam cuidar da conservação da simbólica clareira em que se localizam? Chico Xavier também falava conosco a respeito disso. Que nós, os médiuns, né, todos nós, os médiuns, não apenas os médiuns de psicografia, todos os nós que trabalhamos na mediunidade, nós precisamos de criar dentro de nós um espaço mental e oferecer esse espaço mental, preservar esse espaço mental que possa vir ser utilizado pelos espíritos. Já que nós não podemos oferecer, vamos dizer assim, todo o nosso espaço mental, toda a nossa capacidade, porque nós temos N preocupações aqui na Terra, nós temos N problemas aqui na Terra, temos que enfrentar N dificuldades aqui na Terra, nós temos que, pelo menos, preservar aquele pequeno espaço, aquela pequena clareira na floresta fechada de nossos pensamentos e de nossas emoções, para que os espíritos se valham daquela pequena clareira, a fim de entrarem em contato conosco. Porque, caso contrário, os espíritos não conseguirão estabelecer conexão mental conosco. Está nos dizendo aqui o Dr. Odilon, e Chico Xavier também já nos falava a respeito deste assunto. Precisamos criar esse espaço mental para os espíritos. Voltaremos em seguida. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.